Nesta manhã, a primeira-ministra da Dinamarca elogiou a resiliência do povo da Groenlândia em meio à crescente pressão da administração Trump para assumir o controle do território dinamarquês semi-autônomo. Enquanto o mundo estava focado nas lutas por poder entre superpotências, o Canadá realizou silenciosamente uma das jogadas geopolíticas mais surpreendentes na história recente do Ártico. Com o acordo de 3 bilhões de dólares em mineração, o Canadá entrou na Groenlândia não com ameaças, mas com acordos estratégicos demais para serem ignorados. A medida abalou o equilíbrio de poder no norte, especialmente após a promessa do presidente Trump no início de 2025 de anexar a Groenlândia de um jeito ou de outro. Essa fala pode ter gerado manchetes, mas nos bastidores, o Canadá já havia firmado parcerias com a Groenlândia e a União Europeia. E assim, o futuro do Ártico não estava sendo moldado por uma única força dominante, mas sim negociado por aqueles que sabiam jogar de forma mais inteligente. Após retomar a presidência em novembro de 2024, Donald Trump não perdeu tempo em revisitar uma lista de ambições inacabadas. Algumas eram familiares, como um muro na fronteira sul e uma paz difícil de alcançar na Ucrânia. Mas uma se destacava pela audácia: anexar a Groenlândia. Em março de 2025, sua retórica tomou um rumo acentuado. Durante um discurso carregado no Congresso, ele mudou de conversas transacionais para reivindicações diretas, pedindo o controle da ilha para além do mero acesso. Nos bastidores, o Conselho de Segurança Nacional reviveu 2 documentos da era da Guerra Fria. Um descrevia protocolos para fechar a lacuna do Ártico sob o presidente Eisenhower, enquanto o outro sugeria atualizações para o cinturão de radar de Thule, elaborado na década de 1980. Ambos sugeriam um sério impulso para posse ou controle de longo prazo envolvendo a Dinamarca. A nova campanha de Trump no Ártico não foi impulsionada apenas pela estratégia militar. Foi apoiada por uma profunda fome pelos recursos naturais da Groenlândia. Líderes do Pentágono argumentaram que a costa norte da Groenlândia interrompia a detecção por radar, criando uma zona cega que protegia os submarinos russos do rastreamento precoce. No entanto, analistas apontaram para outro lugar. Sob a superfície gelada da Groenlândia estava uma riqueza impressionante. Quase 38 bilhões de toneladas de elementos de terras raras como nióbio, grafite e zircônio, junto com mais de 17 bilhões de barris de petróleo. O senador do Missouri, Josh Hawley, soou o alarme, alertando que se os Estados Unidos não agissem, a China tomaria a dianteira. A administração Trump enquadrou os recursos da Groenlândia como essenciais para a segurança nacional, instando o Congresso a financiar uma estratégia de minerais primeiro, mas a mensagem foi mal recebida em Nuuk e Copenhague. A resposta dos líderes da Groenlândia foi rápida e sincera. Autoridades expressaram descrença na postura de Trump, descartando-a como deslocada e profundamente desrespeitosa. Caro presidente Trump, ouça com muita atenção. A Groenlândia faz parte do reino dinamarquês há 800 anos. Não está à venda. Deixe-me colocar em palavras que você possa entender, Sr. Trump, caia fora. Um deles chamou de selvagem e estranho, dizendo que a Groenlândia não era um prêmio para ser leiloado. A primeira-ministra da Dinamarca, Mette Frederiksen, deixou clara sua posição, declarando que a Groenlândia pertencia ao seu povo. Uma declaração conjunta emitida em meados de março de 2025 não deixou margem para má interpretação. O governo de coalizão da Groenlândia e o parlamento dinamarquês rejeitaram qualquer discussão sobre transferências de soberania e alertaram que qualquer tática de mão pesada de Washington fraturaria a coesão da OTAN. Embora a Groenlândia permaneça parte do reino dinamarquês, ela tem construído constantemente seu próprio caminho em direção à autonomia econômica. Nos últimos anos, a ilha se alinhou estreitamente com a Europa, especialmente depois que a União Europeia aprovou a Lei de Matérias-Primas Críticas em 2023. 2 empresas canadenses, Greenland Resources Incorporated e Amarok Minerals, lideraram o que se tornaria um acordo de 3 bilhões de dólares que mudou a direção do Ártico. A Greenland Resources, originalmente focada em projetos de molibdênio em Ontário, viu uma oportunidade única. Com o molibdênio se tornando cada vez mais vital para o aço de alta resistência e a demanda da Europa aumentando, a empresa mudou o foco. No final de 2024, assinou uma carta de intenções com o Fundo Verde do Banco Europeu de Investimento, recebendo apoio da Agência de Crédito à Exportação da Dinamarca. Em março de 2025, o gabinete da Groenlândia concedeu à empresa uma licença de mineração de 3 décadas. O minério seria enviado diretamente para os mercados europeus, especialmente no setor siderúrgico, deixando Washington de lado e atordoado. Enquanto isso, a Amarok Minerals, uma empresa de exploração canadense com ações também negociadas em Reykjavik e Londres, ressuscitou o projeto de ouro na Linar. O depósito estava ocioso devido a desafios logísticos, mas o capital fresco mudou isso. A empresa garantiu 45 milhões de libras em financiamento,
atraindo investimento do braço de investimento da Dinamarca, EFO, o fundo de pensão da Noruega e grupos de private equity no Reino Unido e nos Estados Unidos. Ironicamente, enquanto a liderança de Washington pressionava pela anexação, investidores americanos involuntariamente ajudaram empresas canadenses a assumir a liderança no futuro da mineração da Groenlândia. A posição dos Estados Unidos dentro da OTAN começou a mostrar fissuras à medida que esse novo alinhamento ártico se formava. A Noruega permaneceu firme com a Dinamarca. A Polônia escolheu o silêncio, provavelmente para evitar interromper sua cooperação de defesa com Washington. O Canadá, no entanto, emitiu alertas claros sobre os perigos da coerção baseada em recursos. A França adotou uma abordagem mais assertiva, enviando um submarino nuclear para patrulhar a Baía de Baffin e comprometendo fundos de desenvolvimento para a construção de um aeroporto na Groenlândia. A mensagem era clara: a Europa estava pronta para proteger seus novos interesses no Ártico. As consequências do acordo entre o Canadá e a União Europeia foram além da geopolítica e atingiram as cadeias de suprimentos da indústria americana. O molibdênio, crítico para construir tudo, desde chassis de veículos elétricos até reatores nucleares, tornou-se mais difícil para as empresas dos Estados Unidos obterem. Os incentivos de energia limpa da Lei de Redução da Inflação dependiam muito da produção doméstica de baterias, e a ausência da Groenlândia no abastecimento dos Estados Unidos aumentou o perfil de risco dos materiais. Empreiteiros de defesa também tiveram dificuldades. A Lockheed Martin adiou seus testes de mísseis hipersônicos. A Raytheon recorreu a fornecedores na Austrália e no Chile para preencher as lacunas deixadas pela mudança da Groenlândia para a Europa. No Capitólio, a oposição à abordagem de Trump para o Ártico ganhou impulso. A senadora do Alasca, Lisa Murkowski, alertou que a escalada das tensões prejudicaria o meio ambiente e colocaria em risco alianças-chave. Senadores democratas do Nordeste apresentaram uma proposta visando esforços colaborativos de mineração. A tentativa do Departamento de Estado de garantir direitos de desenvolvimento conjuntos com a Dinamarca e a Groenlândia falhou, ampliando o isolamento diplomático de Washington. O Canadá, em contraste, expandiu seu plano ártico, descrito por veículos nacionais como o Hexágono Ártico. A estratégia incluía hubs de mineração da ilha de Baffin até a Groenlândia, com infraestrutura de apoio ligada a operações espaciais conjuntas canadenses-americanas. Embora o Canadá tolerasse a presença militar existente dos Estados Unidos, permaneceu cauteloso com ações unilaterais que pudessem provocar disputas territoriais, especialmente sobre a passagem do Noroeste. Qualquer sinal de agressão poderia abrir a porta para a China intervir. Com suas políticas de mineração e novas regras de exportação de baterias em Ontário, o Canadá posicionou-se como uma potência estabilizadora entre os interesses americanos e europeus. A energia desempenhou um papel central nessa estrutura de poder emergente no Ártico. A Cedar Energy, uma empresa canadense, teve discussões iniciais sobre o lançamento de uma planta flutuante de gás natural liquefeito perto da Baía de Disco, visando compradores eurasianos. O projeto ofereceu uma alternativa às exportações de gás natural liquefeito dos Estados Unidos, que estavam sob ameaça devido a novas restrições impostas pela administração Trump. A Alemanha, buscando reduzir a dependência tanto do gás russo quanto do americano, viu o projeto canadense do Ártico como uma solução estratégica. À medida que o projeto avançava e a economia da Groenlândia começava a mudar, as receitas de molibdênio e ouro forneceram novas fontes de financiamento, enquanto subprodutos como prata e cobre apoiaram a iniciativa de hidrogênio azul da União Europeia. A estrutura financeira garantiu que o Fundo Futuro da Groenlândia crescesse junto com suas indústrias, criando uma plataforma estável para a autossuficiência sem depender de nenhuma potência global única. O que você acha que essa mudança significa para o Ártico e o equilíbrio de poder entre velhos aliados? Deixe seus comentários. E se você gosta de histórias como essa, certifique-se de clicar no botão de inscrição para não perder o que está por vir. Para continuar atualizado, veja o vídeo a seguir, tenho certeza que será perfeito para você.